Olá pessoal, aqui é o professor Bernardo, continuando com as aulas de Fisiologia Animal Comparada. Hoje vamos tratar de osmorregulação na água do mar e estuário, mas principalmente água do mar. Bem, na água do mar, então, existem animais que são osmoconformadores. Eles são isosmóticos em relação à água do mar, ou seja, têm a mesma concentração da água do mar. Mas um detalhe importante é que eles não necessariamente têm a mesma concentração de íons que a água do mar. Então, por exemplo, em muitos animais, em muitos invertebrados, no caso, a concentração de magnésio e sulfato nos fluidos corporais é menor que a água do mar. Porque magnésio e sulfato reduzem a flutuabilidade deles, então eles diminuem a concentração. Então eles aumentam outros íons para ficar com a mesma concentração da água do mar. No caso do mixine, que é o peixe bruxa, né, o único vertebrado osmoconformador, ele tem uma permeabilidade à água elevada, né, tem concentrações de potássio, cálcio, magnésio, sulfato menores que a água do mar, tem excreção renal, secreção de glândulas mucosas. E a concentração de sódio é mais alta que da água do mar, que ajudar no equilíbrio ácido-básico. Certo? Então existem algumas diferenças na concentração de íons, mas a concentração total é igual. Então, os osmorreguladores, nós vamos mencionar alguns aqui. No caso, nós temos elasmobrancos, a latiméria, que é o selacanto, um grossopterígio, e a rana cancrívora, que é um anfíbio. Todos eles são levemente hiperosmóticos em relação à água do mar. Sua concentração é um pouco acima da água do mar. Então tem uma pequena entrada de água. Mas a concentração de plasmática de íons é menor que a água do mar. Então tem problema de entrada de íons no corpo. Como que eles têm concentração um pouco maior que da água do mar se tem menos íons no corpo? É porque eles têm altos níveis de ureia, principalmente, e de óxido de trimetilamina, que é o TMAO. Esse óxido de trimetilamina protege contra os altos níveis de ureia que se encontram no plasma desses animais aqui. Certo? Então eles equilibram a concentração, basicamente com relação à água do mar, por ter bastante ureia e óxido de trimetilamina. Então, essa alta concentração de ureia é porque mais ou menos 95% da ureia produzida é reabsorvida nos rins, ao contrário dos outros animais que eliminam a maior parte. E além disso, as brânquias são um pouco permeáveis à ureia. Então diminui a perda. Nos elasmobrancos, na latiméria e nesses anfíbios, o rim não concentra urina. Mas os elasmobrancos apresentam uma glândula retal e o fluido tem a mesma osmolaridade do plasma. A glândula retal, deixa eu ver aqui. Bom, aqui nesse desenho aparece aqui, temos um tubarão. A glândula retal é rica em sódio e cloreto. Ainda tem mais sais de água nas fezes. Então elimina bastante sódio e cloreto através da glândula retal. Eles ingerem sais, alguma coisa de água nos alimentos, geralmente eles não bebem água. Tem ganho de água por osmose através das brânquias, não muito, né? Ganho de sal por difusão através das brânquias. Então entra sal por aqui e vão eliminar bastante pela glândula retal. Então o que está aparecendo? Hiperosmóticos, porém hipoiônico, tem menor concentração de íons. Pouca urina, levemente diluída em relação ao plasma, mas tem bastante magnésio e sulfato, eliminação desses dois aqui. O papel das brânquias ainda não é certo na excreção de sal. Aqui está mostrando, só para especificar para vocês, a glândula retal, o lumen da glândula retal e aqui o sangue. Aqui o peptídeo intestinal vasoativo, ativa uma proteína G, ativa a adenilciclase, para fazer a colocação aqui de canais de cloreto. Então aqui bomba de sódio e potássio, esse transportador aqui, eliminação de bastante cloreto aqui pelos canais, e aqui não aparece, mas o sódio acompanha, ou por aqui ou por uma via paracelular.
Aqui é só para ter uma ideia aqui da composição do plasma e fluido excretório em 2 tubarões de selacanto. Tá? Então aqui, ó, na água doce, na água do mar, né? Veja aqui a pressão do plasma, da urina, a secreção da glândula retal igual à do plasma e a água do mar um pouco menos concentrada. Tá? Aqui concentração dos íons, vejam que é bem menor do que a água do mar, tá? Tanto o cloreto como o sódio. Agora veja a ureia aqui, ó, 351, o TMAO, tá? Bem, ó. Aqui está mostrando um outro tubarão na água do mar. Vejam aqui na água doce, ó, concentração bem mais baixa, tá? E a concentração de ureia mais baixa também, e de TMAO, tá? Agora tem elasmobrancos que vivem exclusivamente em água doce, como as arraias do gênero Potamotrigon, que vivem lá na região amazônica. Aí praticamente não tem ureia TMAO. Por quê? Porque não há necessidade de ter alta concentração desses compostos para aumentar a concentração, que já é mais alta que do meio ambiente, que no caso da água doce. Aqui no selacanto, certo? Vejam concentração do plasma um pouquinho abaixo da água do mar, certo? E nesse exemplo aqui, né? E concentrações aqui de íons bem menor que a água do mar, tá? Mas bastante ureia e TMAO aqui. Bem, existem os outros animais, então, que eu não mencionei, que se não são isosmóticos ou levemente hiperosmóticos, são hiposmóticos em relação ao meio ambiente. Então, tem 2 problemas básicos: perda de água por osmose e entrada excessiva de íons por difusão. O trabalho osmorregulatório, evitar a perda de água ou tentar captar água do meio e eliminar excesso de íons ou evitar a sua entrada. Tá? É o inverso do que nós vimos para a água doce. Então aqui alguns exemplos de crustáceos, né? Isso aqui eu acho que é um lagostim, um caranguejo, e a artêmia é um crustáceo pequenininho. São hiposmóticos em relação à água do mar. A artêmia faz o quê? Ela bebe água, tá? Mais ou menos 60% do peso corporal por dia ela bebe. O intestino absorve sódio e cloreto, mas se o animal já tem já está com problema de excesso de sais, por que vai absorver sódio e cloreto? Porque é a única maneira de absorver água. Não existe transporte ativo de água. A água acompanha algum soluto. Então, nesse caso, é isso, né? E aí, com a absorção de sódio e cloreto e a absorção de água, a concentração de sais no fluido intestinal aumenta bastante. E geralmente combina com carbonato, que existe na água do mar, e ocorre precipitação. Se há precipitação de sais, eles não estão dissolvidos, então o líquido que está no intestino fica mais diluído e o animal consegue absorver mais água. A excreção de sódio e cloreto é feita através das brânquias. Aqui no caso de peixes adaptados à água salgada, nós temos aqui verde em fluxo absorção e azul em fluxo excreção. Tá? Então os animais bebem água e vai entrar íons, tá? Já que nos que tem esôfago já tem absorção de sódio e cloreto, e depois no intestino mais sódio, cloreto e água. Tá? E aqui no caso a bexiga urinária também absorve sódio e cloreto, por quê? Para poder absorver água. Tá? Os rins eliminam nos peixes aqui principalmente íons divalentes, porque os íons monovalentes saem por aqui, pelas brânquias. Tá? Aqui também há perda de água e entrada de íons por difusão. E pela urina, saem principalmente água e íons divalentes. Tá? Só que a quantidade de urina produzida por peixe de água salgada é bem menor do que produzida na água doce. Bem, os teleócitos, então, eles são hiposmóticos em relação ao meio ambiente. Excreção de sódio e cloreto pelas brânquias. Aqui eu ainda deixei sódio de cloreto, mas são ionócitos. Tá? Bebem água, mesmo processo que os crustáceos, que eu expliquei agora há pouco. A urina é isosmótica, o plasma, eles não conseguem concentrar mais que isso, mas alta concentração de íons divalentes e pequeno volume. E a bexiga urinária é a captação de sódio e cloreto para poder absorver água. Répteis, aves e mamíferos.
Então, esses aí não respiram água, né? Mas eles são hiposmóticos em relação à água do mar. A pele é praticamente impermeável à água. Como ele tem respiração aérea, evita um problema osmótico que tem os animais de respiração aquática, de perda de água pelas brancas e entrada de íons, né? Mas eles têm problema de água perdida por evaporação na respiração, né? E dependendo do tipo de alimento, veja o seguinte: se eles comerem teleósteos, terão menor ingestão de sal, porque os teleósteos têm menor concentração do que a água do mar. Já algas e a maioria dos invertebrados são isosmóticos em relação à água do mar. Então, esses animais que comem algas e invertebrados estão ingerindo mais sal. É mais um problema para eliminar. Os rins. Nos répteis, a urina no máximo é isosmótica ao plasma, então não serve para eliminar aquele excesso de íons. As aves, a urina até 2 vezes a concentração do plasma, ajuda, mas também não muito, né? Então, tanto répteis como aves eliminam excesso de íons através de glândulas de sal. Então, elas secretam um fluido hiperosmótico em relação à água do mar, ou seja, mais concentrada que a água do mar, contendo principalmente sódio e cloreto, tá? Então, nas iguanas, tem a cavidade nasal, também tem alta concentração de potássio, porque comem muitas algas marinhas. Na tartaruga, tem o canto dos olhos, então seriam como lágrimas salgadas, tá? Eu já vi uma vez um Globo Repórter, estavam falando sobre a época da desova de tartarugas, tinha lá no começo do projeto Tamar, e então eles deram um close na tartaruga, né, na fêmea, quando estava cavando ali e estava colocando os ovos no buraco, né? E o locutor, todo emocionado, colocou a tartaruga chora, né? Mas aquilo ali não é choro de emoção, é simplesmente lágrima salgada de osmorregulação, tá? Na serpente tem na cavidade oral e nas aves acima dos olhos. Vamos ver aqui no desenho. Ó, então aqui essa secreção, certo? A glândula de sal, pela abertura nasal, tá? E no final do bico em algumas aves. Nessa outra gaivota, aqui a localização da glândula do sal, logo acima do olho, certo? E tem um canal aqui por onde vai sair, então, tá? Vamos carregar no canal central. Aqui no caso mostrando iguana, certo? Aqui o fluxo de sangue, aqui seria a célula da glândula de sal e os íons sendo secretados aqui para dentro da glândula de sal. Aqui essa tabela mostra a concentração de sal na glândula de sal, tá? E a aves, tartarugas e lagartos marinhos. Então aqui temos a concentração de sódio. Aqui vejo na água do mar, 470. Vejam a concentração, ó, de todos esses animais é bem mais alta do que a água do mar. Em alguns é mais do que o dobro aqui, ó. Tá? Bem, outro detalhe importante aqui nos mamíferos marinhos, cetáceos, pinnipédios e sirenídeos, tá? Depois vocês procuram para ver o que é cada um deles, se não souberem, tá? Então os rins têm uma urina hiperosmótica em relação à água do mar. Eles conseguem concentrar bastante a urina, tá? As fêmeas têm um problema adicional quando estão na época da lactação, têm que utilizar água para a produção de leite. Então, qual é a estratégia utilizada por esses mamíferos marinhos? O leite tem uma alta concentração de proteínas e gorduras. Vejam aqui comparando na vaca, porcentagem de água 87%, lipídio 3,7% e proteína 13,3%. Nas focas, 45% é água, 42% lipídio. É um creme de leite, né? Bem mais concentrado até. E proteína 10%. Então, perde muito menos água na amamentação dessa forma. Aqui, poderia até ter mostrado na aula passada, mas é aqui a mortalidade do jundiá, mudanças bruscas de salinidade, aqui com adição de sal comum e aqui com água do mar. Então vejam aqui, ó, até 10 partes por mil, o animal vive bem, 12 começa a morrer, né, em 96 horas morre uma parte dos animais, e em 14 morre bastante, né?
E com sal comum, que não tem aqui, tem magnésio, tem cálcio, aqui com 10 partes por mil já morre quase tudo. Mesmo com 9,5 aqui já morre muito, quase todos. Tá? Porque tem só sódio e cloreto. É um animal, então, estenolino. Né? E aqui no Neoeste granulata, que é um animal eurialino, vejam aqui, ó, o tempo em dias, certo? Estão aclimatados à salinidade 20 e transferidos para a salinidade 5. Veja o que acontece aqui, ó. Fêmeas e machos tem uma alteração na concentração, certo? Para a salinidade mais baixa, certo? Ó, aqui, ó, baixa um pouquinho a concentração e aqui também, bem pouquinho, certo? Mas mantém, ou seja, o animal resiste. E aqui de 20 para 40, ou seja, já é até mais acima do que a água do mar. Ó, nas fêmeas não muda quase nada e nos machos aumenta um pouco, uma vez que ao longo dos dias a tendência a baixar a concentração. Então o animal aguenta bem essa variação de salinidade. Aqui não foi feito de 5 a 40. Né? E aqui, só para finalizar, a migração entre ambientes de diferentes salinidades. Existem animais que são, aqui no caso, basicamente peixes, né? Anádromos, se reproduzem em água doce e migram para água salgada para crescimento. Os salmonídeos e lampreias. Os catádromos, eles reproduzem em água salgada e migram para água doce para crescimento, como as enguias. Os estuarinos vivem no estuário durante todos os seus ciclos de vida, como o linguado paralíquido urbiniano. Estão sempre ali numa faixa onde tem muita variação de salinidade. E ainda existem os visitantes, né? Alguns peixes predadores de água doce que entram no mar somente para capturar algumas presas. Tá? Ou o inverso também, né? Então, o Lepisosteus, por exemplo, é um peixe de água doce da América do Norte que entra no mar às vezes para pegar a presa. E alguns tubarões podem fazer o contrário. Muito bem.